Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Motivo Musical. Eu sou Gandhi Martins e hoje eu tenho a felicidade e a honra de receber meu amigo Augusto Basqueira para uma conversa aqui sobre música, sobre como viver de música, como fazer música, processo criativo, vida, carreira internacional e muitas outros papos que a gente vai ter aqui. Então, o Augusto Basqueira, ele é graduado em violão clássico, com a maior distinção, e mestre em performance pela Escola Superior de Música de Lisboa, em Portugal. Ele foi solista convidado da Orquestra Sinfônica ESML, em Lisboa, e como compositor e instrumentista, já editou 4 álbuns em seu nome. Seus discos têm sido aclamados pela crítica internacional de música, recebendo reconhecimento de publicações como Simple Jazz, Talk, Jazzes, All About Jazz, Jazz PT, Caravan, Latin Jazz. Augusto Basqueira foi membro da MEDINEA, Mediterranean Incubator of Emerging Artists, sob a direção do Festival d'Aix-en-Provence, na França. É compositor da trilha sonora do filme Maria, que recebeu o prêmio de melhor curta brasileiro no Independent Film Festival. Criador da ferramenta de ensino de música à distância Nosso Folclore, premiada no edital de criação e diversidade no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. E a música do Augusto já passou por diversos países, como Argentina, Brasil, Canadá, Espanha, França, Itália, México, Portugal, Paraguai e Uruguai. É uma lista grande de coisas do meu amigo Basqueira. É uma maravilha, cara. Obrigado por aceitar participar aqui dessa conversa, Augusto. Obrigado eu, Gandhi, pelo convite, participar do Motivo Musical e espero que a gente possa, de alguma maneira, agregar alguma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo e desde já te agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa aí. Eu sei que você vem de uma família bastante musical. Eu gostaria que você começasse, né? Como eu sempre começo o papo aqui com meus convidados, com as pessoas que vêm aqui conversar, falando sobre o início mesmo, de como foi o contato com a música lá na infância, né? Como que começou esse contato, até chegar um momento que você percebeu que, não, eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer profissionalmente, né? É isso que eu vou fazer da minha vida como profissional mesmo, né? Então, vamos lá. Eu venho de uma família de músicos. Meu pai, já falecido, foi músico profissional durante toda a sua vida, dedicado especificamente à música regional folclórica do Rio Grande do Sul, a música de baile, a música gaúcha. O meu irmão mais velho é músico, ainda atua e tomara que atue por muitos anos. E eu também sou músico. A única pessoa que não era da música lá em casa era a minha mãe. Então, eu cresci nesse ambiente, meu pai com esse grupo de música gaúcha. Então eu meio que não tenho noção de como é a minha vida antes da música. Desde que eu me reconheço por indivíduo, eu tenho lembranças relacionadas com música, né? Seja nos ensaios da banda do meu pai, o meu irmão já mais velho, né? 6 anos mais que eu, também já estava metido ali no meio. Então, tenho muitas lembranças dos ensaios da banda, dos músicos chegando para ensaiar, abrindo os instrumentos, aquele ritual de essas coisas lúdicas e de alguma forma espirituosas, assim, esse contato espirituoso com a música chegou muito cedo para mim. Eu lembro de quando o guitarrista da banda do meu pai, o Lúcio, isso lá na cidade de Ibiaçá, no Rio Grande do Sul, uma cidade com 3.000 habitantes, 2.000 e pouco, uma cidade muito pequena, assim. Lembro de quando ele chegava com o instrumento, ou o Lúcio ou o Luiz, que era o outro, depois trocou, assim, acho que eu até primeiramente era o Luiz,
O Lúcio, já não lembro, porque depois eles acabavam por voltar entrar conforme as necessidades e tal. Eu lembro deles chegarem com a guitarra e abrir um estojo de guitarra e vinha aquele cheirinho de estojo, assim, bem tratado, bem cuidado, e lembrar o pelinho de veludo, assim, dos estojos, dos instrumentos. Então, eu lembro desde muito cedo, além da música, eu lembro de todas essas questões relacionadas com os instrumentos, a dificuldade que era ter um instrumento, né? Estou falando dos anos 94, por aí, eu sou de 91. Então, eu imagino que com 3, 4 anos eu já estava ali no meio, assim, desses ensaios. Então, surgiu muito cedo, assim, esse contato, esse namoro com a música em si, e todos esses rituais que a música envolve, além da música em si, a matéria da música, mas tudo isso que estava envolvido, contato, as relações humanas. Então, comecei muito cedo com isso. Meu pai se dedicou integralmente à música sempre. O meu irmão também, mas quando já tinha seus 8 anos, começou a estudar música formalmente, e eu fui estudar música formalmente muito mais tarde. Embora eu tenha começado a tocar, aprender alguns acordes ali com, eu acho que 4 para 5 anos, o meu pai me colocou sentado assim, eu lembro o dia até hoje, na área de casa, tinha um banco de ônibus que era da banda do meu pai na área da minha casa, e meu pai colocou ali no dia que eu fui para o jardim de infância ou pré-jardim, foi muito cedo. Meu pai me ensinou ali 3 acordes no violão, assim, que era tipo Ré maior, Mi menor e Lá 7, assim. Meu pai era acordeonista, não tocava violão. Tocava violão, assim, por hobby, para facilitar alguma canção, mas não era o instrumento dele. E ele me ensinou esses acordes e foi, na verdade, tudo que ele me ensinou musicalmente foi isso. Depois meio que tipo, ok, agora te vira e vai descobrir por conta própria o que é isso. E foi assim o meu contato, meus primeiros contatos com a música, né, do ponto de vista de tocar, né, porque auditivamente, como eu falei, já estava, eu nem sabia o que era viver sem música. Então, esse foi o meu início no instrumento e eu fui autodidata até os meus 15 anos, por aí. Até os meus 15 anos eu fui autodidata e eu já tocava, com 15 anos eu já tocava, digamos assim, profissionalmente. Então, com uns 12 para 13 eu comecei a tocar num outro conjunto, não era o conjunto do meu pai, era um conjunto que estava mais iniciando, assim. E comecei a tocar profissionalmente, viajar em grupos de baile, até meu pai foi algumas viagens junto para dar algumas instruções para eu me sentir talvez mais seguro ali no início, era muito jovem, né, 13 anos e tal. E eu resolvi profissionalmente seguir música quando eu bateu nos 15 anos. Que aí meu irmão já estava profissionalmente tocando na banda do meu pai. Se eu tinha 15, meu irmão já tinha 21. E meu irmão já estava, inclusive, na faculdade de música, já tinha. Estava graduando, estava fazendo o curso de percussão sinfônica. Meu irmão tem uma longa história musical, começou no acordeon, depois estudou piano e até, mas o instrumento dele de eleição sempre foi a bateria. Então nessa época ele estava estudando percussão sinfônica. Se eu fizer uma confusão muito grande aqui de informação, você vai me conduzindo aí, Gandhi. Imagina, tá ótimo, tá ótimo. Aí, quando fiz 15 anos, meu pai tocava ainda, e o meu irmão já profissionalmente tocava no conjunto do meu pai e tal. E aí, cara, o meu pai sempre alertou nós, assim, para que, como você falou, viver de música. Meu pai sempre alertou nós sobre o universo da música, as suas belezas e as suas dificuldades. Então, dificuldades mais naquela época, mais relacionado também à informação. Eu estou falando com 15 anos, aí por 2005, 2006, por aí, é. Cara, era tudo ainda muito precário, a informação musical nesse tempo onde eu vivia, assim, no, digamos assim, interior do Rio Grande do Sul, assim, pouca informação, a internet ainda estava engatinhando, assim, para nós.
Então, ter acesso à informação era muito difícil. Meu irmão já estava na faculdade e aí chegou esse momento em que meu pai disse, cara, tipo, será que tu vai para música ou não vai? O que que tu acha? E eu passava, na verdade, é que eu passava o dia com a música, assim, no sofá da minha casa, estudando de forma informal, né, de uma forma muito despretensiosa, assim, mas eu passava o dia inteiro com o instrumento, tocando violão. TV ligada, som ali por ali, parava e aprender alguma coisa. Eu já tocava nas músicas de baile, tocava nos bailes, já tocava algum bar, alguma coisa assim. E eu sempre estudava, passava o dia descobrindo coisa, ouvindo música, aprendendo com os discos, né? Naquela época ainda eram os DVDs. Passava o dia assim. E aí meu pai disse, cara, será que você vai ir para música ou não vai? O que tu acha, né? Meu pai sempre, paralelo à música, sempre fez outras coisas, tipo, tinha umas terras, umas pequenas terras, assim, e tal. E sempre ele gostou da agricultura, bichos e tal, e eu vivia com ele lá pro interior, assim, ele dizia, cara, experimenta ir para, sei lá, veterinária, alguma coisa assim. E eu, vou tentar, né, porque eu via que era difícil o percurso, na verdade, assim, era uma coisa muito insegura, né. Naquele tempo a instabilidade era uma coisa que não era comum na vida das pessoas, assim, embora sempre existiu, eu acho que a convenção social estava menos acostumada com a instabilidade, assim, naquele tempo. Então, meu pai disse, cara, por que você não experimenta fazer um curso em técnico, em veterinário ou agropecuária e tal? E eu me inscrevi fui na onda do meu pai e me inscrevi. E, cara, naquele ano de 2006, eu estava nesse curso da técnico em agropecuária, acho que técnico agrícola, em Lagoa Vermelha. E, cara, eu já tocava nos grupos de baile, tocava nos grupos de dança, em que eu comecei dançando e depois tocava. Nesse ano surgiu a oportunidade de eu ir tocar no México para um festival de folclore, através de um grupo de folclore lá de Lagoa Vermelha, o grupo de arte nativa. E aí, cara, imediatamente eu vi que o que eu queria fazer era isso. Que eu queria largar a escola onde eu estava e tal. E aí eu tomei essa decisão. E aí foi engraçado porque era meu pai dizendo assim, não, agora ele tem que ir para o México tocar. Ele que tinha sugerido eu ir para a escola agrícola. Ele dizendo para eu sair da escola agrícola, basicamente, e a minha mãe dizendo, não, agora ele tem que terminar o ano da escola agrícola. Então, esses dilemas assim familiares da relação com a música também existiu na minha casa, né? De uma forma muito intensa, intensa e até, digamos assim, confusa, porque meu pai, imagina, profissional da música, de alguma maneira, numa hora dizendo para eu ser músico, na outra hora dizendo para eu não ser, né? Então eu cresci com isso. Cara, nesse ano surgiu essa oportunidade, e aí quando eu assumi isso, de tipo, cara, não, eu vou ser músico, aí meu pai e meu irmão falaram, cara, então você vai ter que estudar formalmente para você ter um conhecimento consistente, entender o que é a música e aprender essa relação, digamos assim, mais séria com a música. Não que não fosse sério o que eu sempre fiz, porque eu sempre senti a música de uma maneira muito profunda e muito séria, assim, mas com o conhecimento em si relacionado à música não tinha esse contato. Nesse ano eu fui estudar com um professor lá da faculdade em que meu irmão estava estudando, na UPF, Universidade de Passo Fundo, que foi onde depois fiz minha graduação, e acabei tendo um contato formal com a música, ele me ensinou, começou a me ensinar leitura, a teoria sobre os acordes, eu já sabia o nome dos acordes que eu tocava, mas de uma maneira muito superficial, assim, sabe? Não tinha muita noção daquilo que eram as escalas e o conhecimento teórico em si, né? Leitura, campo harmônico, os acordes e tal, intervalos e tudo mais. Nesse ano eu passei a ter esse conhecimento e logo em seguida, dali 2 anos, eu prestei prova para as universidades e aí comecei a estudar violão. Violão clássico, comecei a fazer na Universidade de Passo Fundo, fiz ali os 3 primeiros anos
E aí comecei a estudar o repertório tradicional da música clássica, ter um conhecimento sobre desde o período da música renascentista, música barroca, clássica, romântica, conhecimento mesmo do cânon tradicional, daquilo que é o violão clássico, até eu me formei ali e nesse período da graduação em Passo Fundo eu tive a oportunidade de ir estudar para fora. Aí foi quando eu fui estudar para Portugal. Eu ganhei uma bolsa de intercâmbio dessas acadêmico e fui para Portugal, onde eu tive um semestre lá, foi um semestre e voltei para terminar minha graduação em Passo Fundo. Eu tive na cidade de Braga, em Portugal, na Universidade do Minho. E aí quando eu voltei, terminei a graduação e depois eu acabei gostando muito. Foi um choque muito grande quando eu tive assim em Portugal. E eu acabei gostando muito porque vi que era uma informação muito precisa, assim, chegava tudo muito rápido, assim, o que estava acontecendo na atualidade. E aí eu depois acabei voltando para Portugal para fazer o mestrado. Então, claro, e depois consecutivamente, profissionalmente, fui ficando em Portugal. E acho que a tua pergunta, não me lembro como é que era, Gandhi, desculpa, mas... Não, era como você começou, né? E como que foi até você se tornar profissional, né? Exatamente, esse foi o percurso, então. Eu comecei autodidata e depois tive aulas com um professor particular já da universidade. Entrei para a universidade, comecei a trabalhar. Depois, os percursos de trabalho foram diversos, né? Da música regional, folclórica. Comecei a trabalhar também como compositor, arranjador dos festivais nativistas da música regional gaúcha. Comecei a gravar, trabalhar como produtor musical nesse meio também, até eu desenvolver minha própria música, compor minha música também. Então foi mais ou menos esse aí o meu percurso, assim. Sim. Então, quando você foi para a UPF, né, que é a Universidade de Passo Fundo, fazer a graduação, aí lá você estudou a música erudita, né, o violão erudito. Exatamente. Aí eu comecei a ter um contato mais formal com a música, sobre arranjo, harmonia, contraponto, repertório, literatura do instrumento, né? Saber tipo o que se tocava no meu instrumento, alguma coisa sobre orquestras, repertório, ainda que muito básico, assim, porque na verdade eu fiz a licenciatura e a graduação, na verdade fiz bacharelado, né? Aqui no Brasil é o bacharelado, lá fora eles chamam de licenciatura. Eu fiz em 5 anos, eram 4 anos, mas como eu fiz um intercâmbio, eu acabei fazendo em 5 anos. Em 5 anos é um prazo muito pequeno, né, para a gente ter um aprofundamento, não sei qual seria a Isso. palavra, um aprofundamento ou seja, eu me dediquei mesmo ao instrumento e posso dizer que foi aí que eu tive um maior aprofundamento foi no meu instrumento e no repertório do instrumento do violão clássico, né? Técnica e performance, no caso, interpretação, estilos, estéticas e tudo mais. Sim. Pois é, eu já conhecendo o seu trabalho, né, e sua história, eu sei que depois você vai se aproximar da música improvisada, do jazz e tudo mais, né? Então, como é que você chega nesse lugar da música improvisada e do jazz, né? Não que a música popular é meio que sempre improvisada, né? Porque Exatamente. quando você lê uma cifra, você não está fazendo nada mais do que criar naquele momento Uhum, alguma coisa com claro. aquele mínimo de informação que seria a cifra, no caso, né? Então você já Sim, está improvisando. Mas eu estou dizendo nessa música que tem uma tradição, né? Que tem uma escola de improvisação e tal. Como é que você certo. chega nesse lugar? A improvisação, no fundo, para mim surgiu como forma de composição, né? A composição para mim surgiu como a improvisação, né? E acho que toda a composição no fundo parte de uma ideia improvisada antes, assim, ou a criação de um motivo, ou a criação
de um acorde, ou seja o que for, mas tudo parte da improvisação. Eu acho que a música, no fundo, é tudo que a gente precisa fazer para tornar um processo musical, eu acho que é, na verdade, transformar aquilo que não é intuitivo em uma coisa intuitiva, né? E, de alguma maneira, acho que esse processo passa pela improvisação. O processo de aprendizagem, ou aprendizado, como quiser usar a palavra, passa por um processo de improvisação, da gente, de alguma maneira, decodificar um som e transformar aquilo num conceito, numa estrutura, num processo que se repita. Então, acho que a improvisação chega em mim através de todas essas coisas. A composição, o processo de aprendizado da música em si. Então, eu acho que chega por aí. Eu comecei na improvisação desde muito cedo, ou seja, na música do baile é um pouco improvisado. É, imagina, estava tocando, o acordeonista largava X compassos para o guitarrista fazer alguma coisa, e aquilo ainda era de uma forma muito intuitiva, assim, não concebendo números de compassos, nem acordes, nem harmonia, nem linhas, nada, mas aquilo de alguma maneira era improvisado, existia um espaço, um solo break, né? Que hoje a gente já sabe o que é um solo break, né? Tipo, é um número X de compassos para alguém fazer uma interseção musical, improvisar, criar alguma coisa. Isso já existia e existem em diversas tradições musicais, né? Só que não de uma forma, digamos assim, formal, de uma forma já estruturada, né? Então isso sempre existiu na música que eu fiz. A composição sempre foi uma improvisação primeiramente, né? Compor uma melodia, ou criar um arranjo, de alguma maneira você está improvisando com a tua cabeça e com o teu instrumento, com a tua ferramenta, né? Cantar no chuveiro é uma improvisação, né? Se tu não está reproduzindo ou se tu está, muitas vezes eu, quando criança, criava músicas no chuveiro, assim, tipo cantar no chuveiro mesmo, literalmente o que diz o ditado. Muitas vezes eu sentia essa necessidade de criar. Então a improvisação surge para mim como uma fonte de criação, né? A improvisação primeiro surge para mim como isso, assim. Depois ela se torna um recurso de desenvolvimento, digamos assim. E você já estudou isso também formalmente? Por exemplo, eu vejo que você faz bastante transcrições, né, de solos e tal. E isso é uma forma bastante profunda de da gente estudar e se apropriar de Uhum. conhecimentos práticos mesmo, né, de improvisação, assim, né? É. Cara, existem muitas formas de você adquirir, por exemplo, uma coisa eu acho que é adquirir ferramentas e adquirir, digamos assim, recursos de improvisação. Outra coisa eu acho que seja, outra coisa eu acho que é você construir com esses recursos uma forma tua de dizer o que você quer dizer. Acho que são assuntos diferentes assim da improvisação. Eu acho que uma coisa é você passar por esse processo da construção das tuas ferramentas e daquilo que você se identifica, e outra coisa acho que é você tentar transformar aquilo em tua propriedade para você dizer as coisas de uma forma que você quer dizer, porque na verdade acho que tudo já foi meio que dito assim, né? A gente só está encontrando maneiras de reinventar essas coisas e mostrar da nossa maneira as coisas que a gente acredita. Então, eu estudei de uma forma assim bem, digamos, estruturada sobre acordes, harmonia, escala, todas essas questões que na verdade não trata sobre improvisação, mas trata sobre as bases formais da música, né? Que na hora de você criar espontaneamente, isso se torna mais visível as lacunas que a gente tem em relação
a esses assuntos, né? Tipo ritmo. É importante a gente falar em improvisação, a gente está falando de música, e música são todas essas questões, ritmo, harmonia, melodia, textura, estética, né? Todas essas questões. Então, basicamente, quando a gente estuda improvisação, a gente tem que estudar esses aspectos de forma isolada e depois interagindo entre eles, né? Mas que nem tu falou, transcrição claro, eu tiro transcrições, tiro solos, tiro melodias, tiro acompanhamento, ideias rítmicas, então eu tento desmembrar de alguma maneira esses assuntos assim para que seja mais objetivo aquilo que eu estou aprendendo e eu depois conseguir de alguma maneira colocar essas especificidades naquilo que eu faço ou na música que eu componho, e eu tento de alguma maneira me aproximar mais a música que eu escrevo da música que eu improviso. Eu tento fazer com que a linguagem que eu escreva a música seja próxima da linguagem que eu improviso, no caso, né? Acho que esse é o maior desafio, assim, é tornar uma única linguagem quando eu estou improvisando e quando eu estou compondo. E realmente é uma tarefa muito árdua, porque a improvisação acaba por ser isso, é composição em tempo real. Então, se a composição em tempo real é consistente o suficiente para parecer com a composição em que você pode passar um lápis e apagar e escolher a nota, é um ótimo sinal, né? Só que leva muito tempo para chegar nisso, né? Eu ainda estou à procura. Cara, conta um pouco mais sobre essa sua trajetória lá em Portugal, que você ficou lá 10 anos, né, cara? Você ficou Isso, bastante tempo, né? Como é foi que é bastante. lá a vida profissional, sabe? As diferenças que tem aqui com o É, Brasil, sabe? legal que você falou isso, que agora dá para fazer esse link aí. Cara, Portugal é bastante segmentado o ramo da música, assim, né? É muito segmentado, dá para se dizer. Tipo, aquilo que é música clássica, quando eu falo música clássica, eu falo na tradição da música clássica, música erudita, né? Orquestrações e tudo mais, solistas. Então, quando eu falo música clássica, eu falo nessa música mais erudita e com a formação da música clássica, digamos assim, que venha no segmento da música clássica, né? Já nem sei, hoje em dia a gente já nem sabe como denominar as coisas, né? O que é uma coisa boa também e ao mesmo tempo fica um pouco confuso. Mas enfim, é tudo muito segmentado. Tipo, cara, a pessoa que é intérprete, ela é intérprete, a pessoa que é compositora, ela é compositora, a pessoa que toca música clássica, é concertista, ou toca música de câmara, toca música de câmara, é, a pessoa que toca música popular, quem é professor, quem é performance. Claro que, eventualmente, as pessoas, em grande parte, as pessoas dão aula, mas também trabalham tocando e tudo mais, mas é tudo muito segmentado. E quando eu fui para lá, essa foi uma das primeiras coisas que eu senti, assim, né? Porque aqui a gente, no Brasil, vem de uma onda em que faz tudo e ao mesmo tempo, né? E lá era tudo muito segmentado, assim, cara, não, tu toca música, eu fui para lá, tocava mais música brasileira, assim, né? Ah, então toca música brasileira, vai tocar música brasileira, vai acompanhar o que for, cantor, vai escrever tua música, mas é muito. Então eles têm muito essa separação, assim, das vertentes da cultura, da música e, em geral, em profissões, acho que é bastante assim, sabe? E eu acho que é uma forma, na verdade, das pessoas se especializarem bem numa coisa. Eu acho que é um pouco por aí o caminho. Então, as pessoas acabam tendo, porque lá desde cedo tem acesso ao conhecimento de uma forma muito séria, assim, né? A música desde cedo, uma criança entra aí no conservatório, sei lá, com 6 anos, 8 anos, já tendo conhecimento muito específico. Ah, sei lá, vai tocar clarinete, é clarinete, vai tocar violão, guitarra, nesse caso é guitarra, percussão, enfim, aquilo que for,
ter uma formação específica e depois acaba por também ir decidindo se vai ser compositor, vai ter formação de compositor, se vai ser professor, vai ser professor, se vai ser regente, vai ser regente, se vai ser regente de música de orquestra, vai ser música orquestral, se vai ser regente de orquestra de sopros, vai para a orquestra de sopros, se vai ser regente de música coral, vai trabalhar só com música coral. Então é tudo muito segmentado, porque realmente tem muita coisa, né? É difícil a gente querer abraçar tudo, assim. Então lá é muito segmentado e acho que funciona muito bem, porque as coisas acabam tendo um nível muito grande, assim. Eu acho muito mais consistente a, essa possibilidade assim de você escolher uma coisa e desenvolver aquilo assim, né? Então eu senti isso assim e foi muito bom porque eu já acabei tendo contato com coisas muito específicas assim, né? Dentro daqui e ferramentas para para eu poder fazer aquilo que eu queria fazer, a minha música, compor a minha música. Então, acabei aprendendo especificidades para fazer aquilo que eu faço hoje, a minha música, escrever a música que eu escrevo e tal. Sempre vai existir essa mistura, né? Porque a gente é um percurso e a gente às vezes deixa de lado algumas coisas, mas você não deixa de ser aquilo, aquilo não deixa de te pertencer, as minhas tradições, as minhas raízes com a música brasileira, com a música folclórica, eu não deixo de ter isso na minha vida, né? E assim como eu não deixo de tomar o meu chimarrão, assim como eu não deixo de levar a vida da maneira que eu aprendi, de onde eu vim, né? Mas claro, a gente vai sempre incorporando coisas, né? Tu não deixa de lado as coisas, você incorpora. Então eu aprendi a incorporar muitas especificidades indo para Portugal, né? Acho que foi isso que eu e tendo noção daquilo que tá tipo, ok, isso é isso, e essa música se trata disso, se trata desses recursos, se trata desse tipo de execução, se trata desse tipo de composição, e essa aqui se trata de outras coisas. E aprendi a ver um pouco assim, a incorporar esse tipo de pensamento no meu trabalho. E lá em Portugal, né, que você ficou em Lisboa, você morava em Lisboa, Isso, e você fazia lá musicalmente, foi o que que você trabalhava assim mais ok. cotidianamente música assim? Ok. Como é que era? Comecei tocando em bares, né? Acompanhando cantores e restaurantes, coisas assim, algumas casas já, alguns cafés concertos. Aí depois as coisas automaticamente as portas vão se abrindo, vai conhecendo um contato aqui, um contato ali, surge uma oportunidade, vai tocar com fulano aqui, fulano lá, e isso vai trazendo outro projeto e assim vai, né? Mas como é a música, na verdade, como funciona o mercado da música, funciona assim, né? Você tá em todo lugar, eu acho que dificilmente, a não ser a música clássica, que é uma música muito restrita, assim, que está mais relacionado só a salas de concertos mesmo, assim. Mas a música popular acho que está em todo lugar, né? Tá no bar, tá no festival grande, no palco grande, tá no lugar menor. Já toquei em palcos grandes, salas grandes, toquei em bares muito pequenos, acústico, assim, tá? E isso acontece muito em Portugal, assim, lugares pequenos, mas com muita seriedade, assim, sabe? Isso que é muito legal, assim, que eu gostei muito e gosto muito de lá. Que é tipo, cara, não é o tamanho, a proporção que faz a coisa ter respeito, ou ser séria ou não, assim. Isso eu aprendi muito com o português, porque eu lembro das primeiras vezes que eu fui tocar, assim, ser um lugar pequeno, mas as pessoas de alguma maneira estavam esperando muito daquilo, assim, estavam muito. Eu acho que o público em si tem um background grande em relação à cultura, né? A bagagem cultural do público que está lá para te assistir é muito grande. Isso traz uma cobrança, traz uma responsabilidade muito grande, né? Que o pessoal tá lá para ouvir mesmo a música, assim, né? Óbvio que tem lugares em que as pessoas não estão só para curtir, não estão lá para ouvir, então mais para dançar, seja o que for, né?
mas eu senti muito isso, assim, esse espaço para você ouvir, assim, e sentir que as pessoas de alguma maneira também estão à espera de ouvir aquilo que você tem a dizer, aquilo que é a tua música, aquilo que é teu, não só aquilo que é uma interpretação, tipo na música popular, ou no caso, tocar uma composição de alguém, as pessoas estão realmente à espera de ouvir o que é a música que tu faz, né? Qual é a tua composição, qual é a tua maneira de estar musicalmente no mundo, né? E isso também me incentivou a fazer a minha música, né? A compor minha própria música e atrás daquilo que me representasse musicalmente. E você foi muito bem aceito, né, cara? Você fez vários discos lá e, como eu falei no começo do programa, né, foi discos que tiveram boas críticas, você tocou em vários festivais e tudo, né? Se, Sim, se integrou lá com muitos músicos, né? Com, por exemplo, o pianista, né? O o João Bernardo. João Bernardo, que você tem Sim, dois discos, né, com ele, né? tenho 2 discos, é. O João foi uma parceria que a gente se conheceu lá na universidade. Eu estava fazendo mestrado em violão, né? E o João estava terminando a graduação dele em piano, jazz. E a gente, olha só que engraçado, porque a primeira vez que a gente foi tocar, fazer uma sessão, assim, lá tinha muito isso, as pessoas, vamos fazer uma sessão aí. Então, e eu não vinha da tradição da música do jazz, assim, de standards, não conhecia standards, assim, na verdade não tinha muita relação a minha improvisação com a improvisação histórica do jazz, assim, digamos assim, né, da tradição. E o João Bernardo já estava na escola, tinha feito o conservatório de música, tinha estudado um pouco de música clássica no conservatório e depois já tinha entrado para a escola profissional de jazz, que era o Hot Club. Lá tem isso também, escolas que preparam, como tem o conservatório de música clássica, tem escolas que preparam, digamos assim, o estudante para entrar no universo da música acadêmica do jazz, né? E João Bernardo tinha feito, acho que o início do Conservatório de Música Clássica e depois as escolas profissionais de jazz, o Hot Club, um curso de jazz, né? E a primeira vez que a gente foi fazer uma sessão, a gente já se conhecia lá na escola, tomava café e conversava, e se existia uma identificação pessoal, né? E a gente via que a gente falava de musical, de coisas muito parecidas, que a gente sentia música ou de forma parecida, ou ouvia coisas lá na sala, assim, e tal. E um dia, vamos tocar, vamos para uma sala e tal, vamos, bora aí, né? E ele me falava que gostava de música brasileira e tal. E a gente foi para uma sala sem saber o que nós íamos tocar. Se íamos tocar música brasileira, se íamos tocar jazz, eu sabia muito poucos temas, assim. E então, cara, a gente saiu improvisando livre. Bora aí improvisar aí. E aconteceu, a gente fez música de forma livre, assim, improvisação livre, sem forma, sem estrutura. A gente saiu improvisando assim para se encontrar musicalmente, né? E pronto, e foi esse o nosso primeiro encontro, foi uma improvisação sem uma linguagem predominante assim. O que foi muito bom porque a gente tentou se comunicar musicalmente sem nenhum preconceito, né? Conceito e preconceito, né? E a nossa parceria musical surgiu a partir daí. E aí surgiu a nossa música, a nossa vontade de fazer nossa própria música, de criar nossa própria linguagem, nosso próprio idioma, né? Sem prepotência nenhuma, obviamente, sabendo que, como eu disse, a gente não está criando nada, a gente está só reinventando, mas no fundo de conseguir unir as coisas que a gente acreditava musicalmente, né? Conseguir juntar as coisas que a gente acreditava musicalmente, e isso depois, obviamente, foi gerando trabalho. A gente teve 2 discos, como você falou, e a gente já tocou junto em alguns lugares, em algumas salas muito legais, muito bonitas, importantes, lugares assim. E isso foi muito bom, assim, mas com o João a gente tem um caminho já de uma parceria muito grande
E o processo nosso foi engraçado porque a gente compôs os 2 discos simultaneamente. Ninguém fez nada separado, tipo, vou para casa e vou fazer uma parte. Não, tudo que a gente criou foi simultâneo. E isso também foi um processo interessante porque acabou gerando realmente uma música comum entre os dois, né? Poxa, que bacana isso daí. Eu não sabia que tinha essa O processo. composição, esse processo junto, assim, Os né? nossos 2 discos, que estão disponíveis nas plataformas aí, tanto o Grey City quanto o Tempos e Lugares, foram compostos simultaneamente, em tempo real. A gente foi. E aí entra tudo aquilo que a gente conversou, né? A questão da improvisação, da estética, de recursos, encontrar coisas em comum que a gente quisesse transmitir, né? E ao mesmo tempo dar forma a uma nova música, né? Sim. E esses, as composições que vocês faziam era um tema ou vocês já compunham como se fosse uma peça, tipo, meio arranjada sem ser escrito, ou algo assim? Como é que é essa? Cara, toda a nossa composição surgiu de forma oral, tocada assim, a gente na hora com os instrumentos ia escrevendo quando eu digo escrevendo, compondo, né? A gente ia compondo no instrumento, automaticamente um já ia aprendendo aquela parte, já ia entendendo se ia tocar aquilo, se musicalmente precisava de alguma coisa diferente, e é tudo muito tocado, assim, tipo, cara, ok, tudo muito dessa percepção de ouvir, entender aquilo, reproduzir, sentir o que precisava em volta de aquilo, se era acompanhamento, se é ritmo, se é uma segunda voz, se é um contraponto, se é desenvolver harmonicamente aquilo, até criar uma coisa consistente em que a gente conseguisse entender que aquilo era o que nós queria passar, né? Tipo, ok, isso tá como a gente quer, é uma melodia com acompanhamento, é um contraponto, é 2 linhas, seja o que for, mas até aquilo ganhar consistência e a carga afetiva que a gente quisesse, né? Porque também é isso, né? A gente esquece que o principal de tudo é afetivo, né? A música é uma coisa afetiva, né? Embora a gente desmembre e fale em conceitos, fale em termos, técnicas e tudo mais, no fundo se resume a um afeto, né? Cara, como é que é teu processo criativo? Agora você falou um processo super bacana e super raro, cara, porque assim, criar música instrumental dessa maneira entre duas pessoas, né? É muito raro, assim, porque geralmente o processo criativo ele tem alguma coisa individual, assim, principalmente Uhum. nesse tipo de música mais complexa, né? É claro que existe muito essa questão da canção, tipo, eu faço uma melodia, eu dou para outra pessoa fazer a letra, mas daí são duas instâncias diferentes, né? Uhum. Então esse processo é mas como é que você compõe tipo uma música hoje, assim? Eu tô afim de fazer uma música. Eu pego o instrumento, Ok. cantarolo, o que é? São fases, né? Tem fases que depende a necessidade artística, digamos assim, que você ou por prazo ou por afeto, como você disse, né? A necessidade de expressar algo é uma coisa, a necessidade de terminar um prazo é outra, né? Então, a criação ela surge de várias formas, né? Às vezes tu faz uma composição porque você está só com vontade de se expressar artisticamente e sente que quer dizer alguma coisa. E às vezes você faz porque você tem um projeto em mente, né? Então eu vou falar do meu último disco que eu lancei agora em fevereiro de 2025. Para quem está nos ouvindo, nós estamos gravando isso em julho de 2025. Então, esse último disco que eu gravei, o Apócrifo, já tinham algumas composições e muitas delas surgem de uma melodia com acompanhamento, ou às vezes só de uma melodia, ou às vezes só de uma progressão harmônica. Muitas vezes surgem do meu instrumento, muitas vezes eu vou para o piano, que não é o meu instrumento e eu sou muito limitado, mas acaba me possibilitando um caminho que eu não tenho não é tão comum para mim. Então,
O piano, nesse caso, surge como essa ferramenta de eu me desvincular daquilo que são meus próprios vícios composicionais e instrumentísticos, digamos assim, né? Não deixar a Os mão falar por recursos. Isso, e nem é a questão da mão, é que às vezes o teu ouvido está acostumado a ouvir aquele determinado, no meu instrumento, no caso o violão, por exemplo, eu não tenho ouvido absoluto, mas no meu instrumento eu tenho um ouvido muito próximo do absoluto, por causa que eu associo notas a timbre, a região, a cordas do instrumento, então é tanta memória do instrumento que é difícil você se desfazer daquilo, sabe? O teu ouvido já está muito acostumado com aquele som, né? Imagina, tu desmembra um som em diversas partes. Numa corda, tu decora o timbre da corda, tu decora a região do instrumento, e as posições tu já sabe, então tu acaba estando muito formatado. Então, o meu processo, na verdade, hoje é eu tentar me desvincular de todos esses recursos, primeiramente, porque assim eu acredito que eu consigo ouvir aquilo que eu quero dizer musicalmente. Depois, esses recursos automaticamente vão surgir como desenvolvimento de uma matéria-prima que eu acredito que seja a composição inicial, né? E às vezes o teu próprio instrumento pode sugerir isso. Então, no Apócrifo, eu tinha algumas canções compostas, algumas melodias, e aí eu automaticamente pensei como que eu queria ouvir aquilo no final. Como que eu quero ouvir essa música no final e tentar imaginar ela pronta antes dela estar pronta. O tipo de linguagem que eu quero para ser tocada, para ser reproduzida e para ser improvisada, porque estou falando de uma música improvisada, uma música com um alicerce no jazz assim bastante forte. Então, o processo passou por eu entender também como que eu queria que os instrumentos, né, nesse caso era um quarteto, tocassem essa música, como eles iriam tocar essas melodias, esses acompanhamentos, esses grooves e tudo mais, né? Então, o meu processo de composição passou bastante por isso, por tentar de alguma maneira reproduzir aquilo que eu imaginar, que eu tinha no meu imaginário. Passou basicamente por isso, decodificar o meu imaginário musical e passar isso para um instrumento, né, e um papel. sim. E você escreveu bastante, né? Muita coisa, né? Assim, Muita coisa escrita, muita parte escrita, porque eu queria exatamente reproduzir o que estava no meu imaginário. E quando você tem uma coisa que você quer reproduzir do teu imaginário, a única maneira que você tem é de você escrever aquilo. Ou então você vai deixar para o imaginário de outra pessoa, que também tem essa parte na parte das improvisações, mas na parte da composição em si, é tudo muito escrito, porque eu queria que soasse exatamente como eu imaginava. A parte da improvisação, ok, depois é de cada músico e eu já imagino também como cada músico improvisa. Eu já tenho, é como a fala, é uma oratória. Você sabe como as pessoas conversam, como elas falam, você sabe qual é o diálogo de uma pessoa que você conversa diariamente. Os músicos que eu convidei para tocar, eu já conhecia musicalmente. O João Bernardo é um dos músicos que está nesse disco, o meu irmão é outro músico, e o Kim Bayunco é um baixista que eu já tinha tocado junto, era a pessoa que eu menos tinha afinidade do ponto de vista de afinidade não, menos assíduo, assim, né, o contato com ele. Mas eu já sabia como ele soava, sabia como ele tocava e já entendia o porquê que eu queria que ele estava na música, né. Então é mais ou menos por aí. Você sabe como a pessoa está dialogando, como ela dialoga musicalmente e não só, né? Assim como você já sabe como talvez fosse, como eu fosse proceder nessa entrevista e como eu fosse falar, por causa que a gente já conversou várias vezes, você já entende como é o nosso tipo de diálogo, né? sim, Então, musicalmente acaba sendo um processo parecido, né? parecido, né? Se você quer me dar essa, se você quer me dar essa liberdade de conversar,
você me dá essa liberdade para eu falar, para eu ir para onde eu quiser. Se você não quer, você restringe, diz, olha, você tem X minutos para responder essa pergunta ou me responde isso com apenas 5 frases. Ou tipo é ping-pong. Você está restringindo e você está formatando o nosso diálogo. Então é um pouco por aí que acontece musicalmente também, né? Cara, eu sei que você faz parte de um grupo, né? Aham. De compositores, é isso? Como é que é? Do Medineia, você disse? É. Cara, o Medineia foi um grupo de residência artística que acontece em volta do Mediterrâneo, né? E esse grupo funciona com... O pessoal é selecionado para fazer residências e a partir do momento se inscreve nesse grupo, faz uma prova e tal, umas audições. E aí, esse é curioso porque, olha, eu conheci o baixista, o Kim, que gravou esse disco comigo, conheci dessas residências em Nuoro, Festival de Jazz de Nuoro, na Ilha da Sardenha, na Itália. Eu fui para lá fazer essa residência com Medineia, e isso aí era assim, eram 12 ou 13 músicos nesse caso, que eram em volta do Mediterrâneo, então eu fui por Portugal, né? Fui por Portugal, aí tinha pessoal de Portugal, tinha pessoal da França, tinha da Turquia, do Líbano, da Grécia, da Itália, enfim, tinha um monte de gente da Tunísia, tinha um rapaz da Tunísia, então eram músicos de diversas nacionalidades, etnias, assim, e, e a comunicação era a música, e aí entrava muitas questões, que era tipo uma parte ocidental, outra parte oriental, uma parte da música do ocidente, outra parte falando em microtons, tocando, dividindo a coisa em microtonal e coisas que a gente não estava acostumado a ouvir e vice-versa. Então é um processo bem engraçado. E também era de composição, porque a gente ficava uma semana juntos, se encontrando todos os dias, de manhã e de tarde, assim, era bem puxado nesse sentido, acho que era das 9 da manhã às 5 da tarde, assim, com um intervalo de almoço, obviamente, mas tipo um processo de composição diária durante uma semana em que a gente compôs a música do concerto para ser executado tipo na outra semana, a partir dali. Então nós compusemos o concerto inteiro numa semana. E muito desse processo de tipo, ok, beleza, vamos fazer, um grupo se divide aqui, agora esse grupo faz uma secção, cria uma parte X, mais ou menos direcionado, assim, tipo, imagina, agora vai se reunir um grupo de alaúde, flauta, canum, que é um instrumento, não sei te dizer bem certo a origem, mas acredito que seja árabe, assim, é tipo uma harpa deitada, assim, com microtom, assim, coisa. Lindo, lindo, e ok, isso vai resultar numa parte X da composição, aí se reúne outra parte, bateria, contrabaixo e piano, e isso obviamente vai trazer outra característica, e depois a gente tentava conectar e ligar essas partes, assim. Um exercício de composição incrível, muito, muita beleza e ao mesmo tempo muita dificuldade, né, para conseguir gerar unidade para tudo isso, né, pelas diferenças culturais e pela dificuldade de instrumentação, assim, era piano, contrabaixo, bateria, guitarra elétrica, saxofone, canum, flauta, laúde, violino, um outro instrumento agora que não me lembro o nome, que tinha 2 braços assim e 3 cordas e microtonal também, assim, sem afinação temperada. Enfim, era muito diverso. Esse é o Nossa, Mediné. que bacana, hein, cara? É uma Nossa. experiência muito legal, assim, tanto musical quanto pessoal, né? Porque
comunicação e tudo mais, né? Sim. Divergências. Claro, imagina conciliar tudo isso, meu Deus, uma E maravilha. todo mundo numa sala tocando ao mesmo tempo e falando, uma loucura, assim. Que legal, cara. Pô, vamos chegando aqui para o fim, cara. Eu queria que você falasse um pouco sobre os teus projetos de agora, né, e de um futuro próximo, sejam eles quais forem, de turnê, de lançamento, né, do teu lançamento recente do disco, e também onde que a gente pode, né, onde que as pessoas podem encontrar você, né, aqui pela internet. Depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos os links, tá? Ok. Cara, então, quero te agradecer pelo convite do teu podcast, do Motivo Musical. Muito obrigado. Que bom que a gente pôde conversar e trocar uma ideia. Eu só falando, basicamente, né? Mas está tudo certo. O meu trabalho, então, hoje vocês podem encontrar no meu site, Augusto Basqueira. Basqueira, como se escreve, está aparecendo aí na tela. augustobasqueira.com. Vocês podem acompanhar nas redes também, no Instagram, no YouTube, muita coisa. Eu, no Instagram, não sou muito assíduo, assim, mas vou sempre colocando coisas lá. No site, no YouTube, nas redes sociais, Instagram, Facebook. E é isso. Meu trabalho se desenvolve basicamente. Hoje eu estou trabalhando com disco apócrifo e já estou pensando musicalmente aquilo que eu quero fazer nas próximas etapas, assim. Sinto uma necessidade de fazer algo de violão solo, assim, que é uma coisa que eu sempre tive um contato com o violão solo, mas não cheguei a registrar nenhum trabalho, assim, né? E quando eu digo violão solo, é solo mesmo, assim, não é com orquestra ou outra coisa. Então, acho que talvez seja esse a próxima criação artística, o que não tenho muita certeza, mas eu vou tateando algumas coisas assim que eu gosto de ouvir e quero transformar isso, talvez, misturar mais um pouco de música improvisada com composição, com parte escrita. Provavelmente vai ter as duas, assim, vai ter a parte escrita e a parte improvisada, que é o universo que eu gosto de mesclar, assim, né? Eu acredito que eu consiga, assim, transmitir um pouco daquilo que é a minha ideia musical e a minha ideologia musical, digamos assim. Escrever alguns arranjos, compor alguma coisa para a trilha sonora, que tem alguns projetos aí de animação gráfica com trilha sonora. Então, tem bastante coisa para fazer e no meio disso tudo viver, né? No meio disso tudo, sigo dando aulas, eu dou bastante aulas, então, sobre improvisação, harmonia, arranjo, composição, assim, mais voltada para música oral, né? Então, eu vou sempre transitando nesses universos, assim. Maravilha, Basqueira. Pô, a gente teria muito, muito mais para conversar. A gente podia ficar aqui o dia todo conversando É tranquilamente. verdade. Que, pô, o Basqueira tem bastante bagagem, hein, muita coisa interessante para falar. Mas a gente já ficou aqui 1 hora e tanto já. É bastante. Terminar. Mas agradeço muito, Basqueira. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter aceitado participar aqui dessa conversa, cara. Eu que te agradeço. E é isso aí, pessoal. Vocês ficaram hoje com essa conversa aqui com Augusto Basqueira. E fiquem ligados, porque nos próximos episódios nós teremos outros convidados e convidadas super especiais. Valeu, até a próxima. Valeu, Ganjo. Obrigado. Um abraço aí, pessoal. Até mais. Valeu.